Hoje nós vamos falar de Jó. Jó capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: quando se encerrava um ciclo de banquetes, que Jó tinha seus filhos, e os seus filhos cada um dava o seu banquete. Mas quando encerrava o ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, ou seja, cada um deles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Caso o homem fosse um ser só material, o papel de mantenedor do pai seria o suficiente. Porém, o homem tem em sua face material e sua face espiritual. Para assistir à face espiritual, o pai, consciente do seu chamado, deve exercer o papel sacerdotal. O papel do sacerdote é basicamente santificar-se e oferecer sacrifício por alguém. Isso Jó fazia muito bem para seus filhos. Pais, como temos desenvolvido o nosso papel? Temos ensinado a verdade aos nossos filhos? Temos corrigido com amor o que está errado? Temos orado pelas suas fraquezas e pecados, entregando seus caminhos e causas nas mãos do Senhor? Oremos para que cada pai seja um sacerdote e um evangelista em seu lar. Aleluia. Irmãos, eu fico encantado com Jó. E não somente eu, o Senhor também era muito satisfeito com o coração do seu servo. Ele disse para Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Olha que interessante, Jó tinha tanto temor a Deus. O texto começa dizendo que quando se encerrava o ciclo dos banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Terminou os banquetes, pode ser que os filhos tenham pecado, porque deu um banquete, tem bebida, e a própria palavra do Senhor diz para nós não nos embriagarmos com vinho, mas enchermos do Espírito Santo. E o livro, se eu não me engano, o livro de Provérbios ou Eclesiastes, eu sempre confundo, diz que é para nós fugirmos do vinho quando ele se torna vermelho na taça. Olha que interessante, os filhos de Jó provavelmente se embebedaram e provavelmente pecaram, assim pensava Jó, E ele pensava, eu não sei o que fizeram, pode ser que nem se lembre. Agora eu estou parafraseando, e fazendo uma interpretação minha. Provavelmente se embebedaram, provavelmente pecaram, provavelmente fizeram besteira, falaram alguma coisa, pode ser que até blasfemaram contra Deus. Então Jó os chamava. Olha que revelação interessante. Você sabe como estão os seus filhos, sabe como está a sua família, sabe como está o seu lar. O sacerdote do lar, que era Jó, no caso representando cada um de nós, principalmente os homens, dizia para os seus filhos: venham porque vocês precisam ser santificados. Muitas das vezes nós deixamos de chamar os nossos filhos para a santificação. Nós deixamos de chamar os nossos filhos para ir para a igreja. Nós deixamos de chamar, a gente fala um convite para ficar legal, mas somos pais, os filhos estão dentro do lar. Não é só um convite, não é um pedido educado muitas das vezes. É claro que de forma educada, mas é uma convocação. Vamos para a igreja, vamos orar, Vamos ler a Bíblia, vamos nos envolver com coisas espirituais, vamos deixar as coisas mundanas da televisão e vamos tentar edificar a nossa fé através de coisas boas, úteis, coisas honestas e justas, para colocar os nossos olhos. O rei Davi dizia que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Jó chamava os seus filhos para santificação. Nós precisamos fazer isso com a nossa família, os filhos, a esposa, os parentes próximos. Quando você compartilha uma live dessa para sua família, e ela chega no coração de alguém que não está indo na igreja, que já não está adorando, e você sabe que está em decadência. Quem sabe nesse momento, numa live, ou numa mensagem, no texto bíblico, ou em um áudio, uma oração que você manda para essa pessoa possa acabar se entregando ou revendo o conceito. Talvez ela não volte hoje, amanhã, depois, mas vai chegar um dia que, de tanto ela ser bombardeada pelo amor das pessoas, em nome de Jesus, ela vai se render. Isso eu tenho visto acontecer, irmãos. Isso é possível de acontecer e não é tão difícil assim. Isso é chamar para a presença de Deus. E Jó chamava os seus filhos. Ele chamava e os santificava. Quer dizer que Jó os separava das coisas do mundo.
Jó o santificava, trazendo o sacrifício sobre a vida dos filhos. Então, se ele sacrificava, através da santificação, ele purificava os seus filhos das suas más escolhas. Tinha os seus métodos de purificação na antiga aliança. Na nova aliança, que é a que nós vivemos, existem outros. Você cuida das coisas que você está vendo, que você está fazendo, das companhias que você tem. Se necessário, você muda até de trabalho, se aquele lugar estiver te conduzindo ao pecado. Você afasta pessoas da sua vida que estão te conduzindo à perdição. Isso é santificação, é você separar as coisas do mundo e consagrá-las a Deus. E Jó, ele chamava os seus filhos e os consagrava. Depois ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de cada um deles. Levantava de madrugada. Irmãos, orar de madrugada é uma bênção, é maravilhoso pelos resultados. Mas não é algo que todo mundo quer fazer com todo o prazer do mundo, porque você acorda de um sono gostoso, né? Principalmente quem dorme bem, quem tem um sono pesado. Eu, por exemplo, tenho um sono muitíssimo pesado. Se você me acordar e eu abrir o olho, é o prazo de eu fechar de novo, eu já desligo a tomada, né? Eu posso levantar, se eu for no banheiro e voltar com o olho meio entreaberto, eu posso deitar de novo e dormir na mesma pegada. Eu não gasto 10 segundos para dormir de novo. Então, todas as vezes que eu tenho uma campanha de oração de madrugada, eu preciso me levantar e mexer com água, né? Seja um banho, seja lavar um rosto, enfim, beber água, eu tenho que fazer alguma coisa envolvida com água para que eu me desperte. Isso é natural de muitos, né? De muitos de nós. Então, Jó fazia esse sacrifício, ele levantava de madrugada. É óbvio que naquela época os homens já levantavam de madrugada para poder trabalhar. Então eu acredito que se Jó, naquela época, já tinha o costume de levantar de madrugada pela vida, para sacrificar pelos seus filhos, era ainda mais cedo. Tinha que cortar a noite de sono dele no meio, creio eu, tá? E oferecia holocaustos. Irmãos, holocausto gera custo. Naquela época, um holocausto era uma ovelha. A ovelha era um dos animais mais bem pagos, vamos dizer assim, né? Mais bem financeiramente comprados, né? Mais bem pago era só se ela recebesse dinheiro. Mas ele oferecia holocaustos. Isso era um sacrifício financeiro, era um sacrifício emocional. Ele reunia a sua família e fazia isso, e pelo número de cada um dos seus filhos. E muitas das vezes eu e você estamos querendo ter uma vida com Deus, mas não queremos sacrificar nada. Não queremos sacrificar uma vida, às vezes, de leviandade. Não queremos pagar o preço para viver uma santidade com Deus. Queremos fazer o que nós fazemos, comer o que comemos, beber o que bebemos, nos embriagar e ainda na igreja sentir Deus. Nós não nos entregamos 100% para o Senhor, mas quando nós estamos na presença dele na igreja, a gente olha para quem está sentindo e fala assim: mas o que é isso? Será que isso é verdade? Irmãos, enquanto não entregarmos a vida completamente nas mãos de Deus, sem reservas, sem palavras persuasivas para convencer alguém de que você é crente, mas vivendo de verdade. Sabe o que eu vejo muito nos nossos dias presentes? Muita gente falando que é aquilo que não é. Ou falando que é aquilo que desejaria ser, que buscou de vez em quando, ou que já foi num tempo, mas hoje passa longe disso. Gente dizendo que sente a presença de Deus, quando na verdade se emociona apenas com louvor. Se não houver uma entrega plena para o Senhor, se o seu tudo não for lançado nas mãos do Senhor e aos pés dele em rendição, irmãos, não vai ter a presença. Tem um hino do nosso inário, se eu não me engano, de número 183, do inário Cântico de Júbilo, e na terceira estrofe ele diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, tudo deixando no altar. Ou seja, se você não entrega tudo e você entrega apenas a metade, você não vai experimentar o todo do Senhor. Na verdade, a Bíblia condena esse meio termo. Ela condena o estar em cima do muro, ela condena o ser morno. Todas as vezes que nós vemos alguém que não toma a decisão e não se posiciona a respeito do Senhor, não estou falando aqui de outros posicionamentos, senão alguém pode levar até para o âmbito político, mas se posicionar em relação à sua santidade, em relação à sua entrega, em relação à sua pureza, e tirar de verdade coisas sujas da sua vida, não há santificação. Então a santificação, o holocausto, o que Jó fazia pelos seus filhos era uma coisa de 8 ou 80. Se os filhos estavam no pecado, ele vinha e se entregava, ele pagava o preço, ele custeava isso. Às vezes, para você
abençoar a sua família, você vai ter que comprar boas Bíblias para os seus filhos estudar, ou para a esposa, para você mesmo. Às vezes você vai ter que investir em alguns livros teológicos. Pastor, precisa de teologia? Isso depende muito, irmãos. A teologia ela é bom para todos nós, e todos nós somos teólogos em algum nível. Um pouco de Deus você sabe para ensinar alguém. Se em algum nível, né, nós somos teólogos, quanto melhor for esse nível, mais você vai conseguir ajudar e responder perguntas. Irmãos, eu recebo perguntas todos os dias de filhos de Deus, sabe? Todos os dias eu respondo, todos os dias. Algumas vezes eu tenho que ir para a Bíblia de novo e consultar algum livro para eu trazer algo mais embasado para as pessoas. Se eu não tiver essa qualidade de poder responder, eu não vou estar servindo bem. Eu sou um pastor. Aí você pensa assim, eu não preciso, mas você tem filhos, né? Você tem irmãos, você tem pessoas que você quer que venham para a igreja. Talvez essas pessoas vá diretamente questionar você. O que significa isso? Posso fazer isso? Certa vez alguém disse para mim que a respeito do casamento, ele falou assim, olha, a única forma que eu vejo, biblicamente, ele dizendo, biblicamente que uma pessoa pode se divorciar é se ela deixar de amar a outra. Irmãos, assim, eu não precisava nem pensar para dar uma resposta para essa pessoa, mas eu fiquei pensando, olha como é necessário uma interpretação bíblica básica, né? Se a única forma de eu poder me separar da minha esposa é deixar de amar, então onde é que ficam os mandamentos do Senhor a respeito da obrigatoriedade da união? Uma vez que o Senhor uniu, o homem não pode separar. Que somente é a morte que separa. Então assim, o deixar de amar, meus irmãos, é deixar de fazer alguma coisa pela pessoa. Deixar de amar, nós vamos lá para 1 Coríntios 13, ele fala que o amor é paciente, benigno, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ali eu não vejo uma receita de sentimento, não, eu vejo uma receita de ações. Você age como quem ama e o sentimento vem depois. O amor é uma atitude, não é um sentimento. Então se eu deixar de amar, eu estou dizendo que eu estou deixando de agir. Então automaticamente está falando-se a mesma coisa. Essa pessoa acreditava que se eu deixei de agir com amor, quer dizer que eu tenho a liberdade para me separar, aí eu entro em pecado. Obviamente a gente conversou com paciência, demonstrando Bíblia, mas é uma interpretação mínima, todos nós precisamos, irmãos. E Jó, ele se sacrificava, sem um sacrifício de buscar conhecimento, de investir financeiramente, de comprar bons livros, de comprar uma Bíblia. Às vezes você mora longe da igreja e vai ter que gastar 1 litro de gasolina para ir, outro litro para voltar. Uma vez por semana, faça um investimento. É para dar carona para alguém que não tem carro? Faça esse investimento. Muitas das vezes nós queremos tudo de graça, nós não dizimamos, nós não ofertamos, mas nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos sentar na cadeira da igreja, aproveitar do ar-condicionado, nós queremos beber água, mas a gente não ajuda, não há sacrifício da nossa parte. Eu vejo Jó fazendo isso quando ele levantava de madrugada, quando ele oferecia o holocausto e quando ele vivia diante do Senhor. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo para os coríntios, ele fala a respeito das brigas, olha, sofram o dano, sofram o prejuízo. Às vezes tinha contenda entre os irmãos, alguém querendo algo que não era seu, e falava, a minha interpretação, se for necessário, enfia a mão no bolso e paga para você não ter problema algum, né? É aquela velha história, eu dou um boi para não entrar numa briga, só corta a segunda parte, que diz é aquele que gosta de briga, que dá uma boiada para não sair dela. Mas se for necessário, dê um boi, dê uma boiada inteira para não entrar em discussões tolas. Nós estamos aqui para santificação, nós estamos aqui para ser pacíficos, para ser misericordiosos, para sermos bons. Entende? O sacrifício que Jó fazia era o que agradava o coração de Deus. O Senhor deu testemunho do coração desse homem para Satanás. Então não é à toa que se eu e você nos sacrificarmos para agradar a Deus, realmente isso vai trazer um grande resultado para a nossa intimidade com Ele. Segundo o número de cada um dos seus filhos ele fazia isso. Então não era pouco. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. Talvez. Jó tinha tanto temor de Deus, tanto temor, que ele não tinha certeza se os filhos tinham pecado, mas ele pagava o preço. É aquela velha história, se eu ver que o pecado está naquela esquina, a tentação que me pega de jeito, eu vou dar a volta pelo lado de cá e vou passar pelo outro quarteirão. O sensato vê o mal e ele se esconde. Jó estava vendo a situação que, porventura, talvez, era uma ilação, os seus filhos tivessem pecado, então ele fazia tudo isso, né? Ele tinha medo que seus filhos tivessem blasfemado, então ele já fazia isso
com medo de que os seus filhos perdessem a herança do Senhor. Jó fazia isso continuamente. Para nós finalizarmos, eu vejo e trago para os irmãos a persistência. Jó fazia isso persistentemente. Toda vez que tinha banquete, tinha festa. Jó tinha 10 filhos. Era 10 aniversários só dos filhos por ano. Fora as outras festividades, fora as festividades que eles inventavam. A gente não faz um churrasco só no dia do nosso aniversário. A gente faz o aniversário do amigo e do vizinho ou no dia que a gente está com vontade. Jó era rico, era um dos mais poderosos do Oriente. Os seus filhos tinham condição de matar um cordeirinho ou outro e fazer churrasco de vez em quando. Quando tinha churrasco, tinha bebida. Imagino eu, irmãos, que Jó fazia isso continuamente, não só nos banquetes de festas, mas em todo tipo de banquete que era dado. Porque Jó tinha temor, ele queria que a bênção do Senhor sempre estivesse na sua casa, e esteve, até que o próprio Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dos seus filhos. Mas aí é uma outra história. Aí já é um trabalho de persistência de Jó, já é um relacionamento dele com Deus. O que eu trago aqui é a perseverança de um homem de Deus santificando a sua casa. Não sei como que está o seu lar, de você que está assistindo hoje, não sei como é que está a sua vida espiritual, mas se alguém na sua casa pagar o preço, e se você está ouvindo isso, que seja você, seja homem, seja mulher, seja adolescente, se alguém pagar o preço, as coisas se tornarão muito mais fáceis. Né? Se alguém pagar o preço para chamar para a oração, chamar para a leitura bíblica, chamar para ir na igreja, chamar para o jejum, convocar para o jejum. Se alguém dobrar o joelho e falar assim, vem aqui filho, filha, senta do meu lado, vamos orar juntos. Você doar uma boa Bíblia para o seu filho, ou para um sobrinho, ou para alguém na igreja, para que essa pessoa sinta até empolgação em lê-la. Né? Aqui em Joinville tem um jovenzinho, um rapazinho de seus 8 anos de idade, ele ganhou uma Bíblia, linda a Bíblia dele. Ele lê de vez em quando, quase, segundo a mãe dele, ele lê bem pouquinho. Mas ele amou tanto aquele presente que toda vez que ele vai para a igreja, ele vai com aquela Bíblia enorme da igreja, ele chega perto de mim, eu cumprimento, ele fica todo feliz, e eu pergunto se ele está lendo a Bíblia, ele diz que sim, ele lê do jeitinho dele, mas 8 anos com aquela empolgação. Irmãos, quando a gente dá um presente com carinho, com amor e um presente bom, principalmente uma Bíblia, você pode estar incentivando alguém a lê-la. Ah, pastor, talvez tenha uma Bíblia em casa, mas uma Bíblia nova. Né? Eu tenho umas 4 ou 5, a minha esposa, eu não vou nem contar porque não cabe nos dedos da mão, ela está assistindo, provavelmente vai falar alguma coisa depois. Mas precisamos investir nas coisas espirituais. A gente vai numa lanchonete, compra um lanche com refrigerante, paga 35, 40 reais. Às vezes você faz isso toda semana e investimos tão pouco na nossa vida espiritual. Investimos tão pouco na igreja, nas coisas do Senhor, no ministério evangelístico, né? Investimos tão pouco, precisamos rever os nossos conceitos e prioridades naquilo que realmente importa. Se soubéssemos que Jesus vai voltar semana que vem, acredito que muitos de nós venderíamos o que tem para doar para os pobres e necessitados, porque a gente veria um interesse em fazer uma barganha com Deus para ganhar a nossa salvação. Mas como não temos essa urgência, a gente vive como se não fosse nada acontecer, gastamos o que é nosso somente conosco mesmo e com os nossos interesses. Pense bem, meus amados, Deus está nos abençoando, prosperando a nossa vida, e nós devemos agradecer isso, abençoando outras vidas também, em especial a nossa família. Primeiro os de casa, primeiros domésticos da fé, depois os de fora.